Vivemos no auge da era digital e nada do que vivemos hoje seria possível sem uma ferramenta imprescindível: o computador. Ao pegar seu smartphone nas mãos, seu notebook ou até mesmo seu PC, você não consegue imaginar o caminho que foi percorrido até os dias de hoje e as evoluções que o processamento de dados chegou até aqui. E eu quero te contar que, apesar de serem máquinas extremamente modernas e você achar que os computadores nasceram apenas no século passado, quero te dizer que essa história já tem milhares de anos. Quer conhecer a fantástica história do computador? Vem cá, eu te conto. Ao pé da letra, computador vem da palavra computar, o que também significa calcular. É muito provavelmente com o surgimento da agricultura e da escrita, nossos ancestrais começaram a pensar em formas de controlar o que se produzia, e para que isso fosse registrado, também havia a necessidade de se contabilizar e calcular tudo isso. Nossos ancestrais, aproximadamente 5.500 anos atrás, é claro, não tinham a eletricidade como temos hoje. Então as primeiras formas de processamento de dados eram totalmente mecânicas. O ábaco, que para muitos hoje em dia é um brinquedo de criança, é considerado por muitos a primeira forma de cálculo que existiu na história. Há muitas divergências quanto à sua origem. Muitos acreditam que o ábaco foi criado na China por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Mas alguns historiadores afirmam que ele já era usado na Mesopotâmia muito antes disso. Em 1901, foi encontrada por mergulhadores explorando um naufrágio na ilha grega de Antiquítera, um artefato em bronze que é com um complexo de 30 engrenagens capazes de determinar com precisão as posições e os movimentos do Sol, da Lua e planetas vizinhos. Por meio de uso dessa máquina era possível prever eclipses e estudar astronomia. A máquina de Antiquítera, ou Anticítera como ficou conhecida, tinha mais ou menos 2.000 anos, e muitos se dividem se ela pode ou não ser considerada uma calculadora ou um processador de dados por ser usado na astrologia. Mas os cálculos que ela fazia, a forma como conseguir determinar a precisão do movimento de astros, faz com que muitos defendam sim que a máquina de Anticítera é uma ferramenta de processamento de dados. Muito tempo depois disso, em 1617 d.C., se usava ainda o ábaco como forma de fazer cálculos, mas fazer contas de divisão, multiplicação de números muito grandes e outras formas mais complexas de cálculos era difícil e demorado de se fazer. Foi quando o matemático escocês John Napier criou algo chamado de logaritmos. Sim, tem a ver com algoritmos sim, mas isso é um papo para outro vídeo. E ele acabou criando um artefato que seria chamado de ossos de Napier. Sim, o nome se deve ao fato dos números inicialmente serem gravados em pedaços de ossos. Em 1638, um padre inglês chamado William Oughtred criou uma tabela para a realização de multiplicações muito grandes, usando como base os logaritmos de Napier. O mecanismo consistia em uma régua que já tinha uma boa quantidade de valores pré-calculados, organizados de forma que fossem acessados automaticamente. Uma espécie de ponteiro indicava o resultado do valor desejado. O artefato ficou conhecido como régua de cálculo. Apesar da régua de cálculo ser extremamente útil, os valores presentes nela eram pré-definidos, o que não funcionava para calcular números que não estivessem presentes na tábua. Pouco tempo depois, em 1642, o matemático francês Blaise Pascal desenvolveu o que pode ser chamado a primeira calculadora mecânica da história, a máquina de Pascal. Seu funcionamento era baseado no uso de rodas interligadas que giravam na realização de cálculos. A ideia inicial de Pascal era desenvolver uma máquina que realizasse as 4 operações matemáticas básicas, o que não aconteceu na prática, pois ela era capaz apenas de somar e subtrair. Já avisei que vai dar merda isso. Por esse motivo, a tecnologia não foi muito bem acolhida na época. Alguns anos após a máquina de Pascal, em 1672, o alemão Gottfried Leibniz conseguiu o que Pascal desejava, criar uma calculadora que efetuava soma e divisão, além de raiz quadrada. O matemático e engenheiro britânico Charles Babbage deu os primeiros passos na projeção de uma máquina parecida com os computadores de hoje. Em 1837, o matemático descreveu uma máquina analítica, a primeira com a possibilidade de programação para executar diversos comandos. Por isso, foi considerado o primeiro computador mecânico do mundo. Houve um grande boom na época, pois as ideias aplicadas estavam muito à frente do seu tempo. Devido a limitações técnicas e financeiras, a máquina de diferença só pode ser implementada muitos anos depois. Se Babbage é o avô do computador do ponto de vista de arquitetura e hardware, o matemático George Boole pode ter sido considerado o pai da lógica moderna. Ele desenvolveu em 1847 um sistema lógico que reduzia a representação de valores com 2 algarismos, 0 e 1.
Em sua teoria, o número 1 tem significado como ativo, ligado, existente, verdadeiro, e o 0 representa o inverso, não ativo, desligado, não existente, falso. Para indicar os valores intermediários como mais ou menos ativo, é possível usar 2 ou mais algarismos, bits, para a representação. Todo o sistema lógico de computadores atuais usa a teoria de Boole de forma prática. O conceito de cartões desenvolvido no tear programável foi muito útil para a realização do censo de 1890 nos Estados Unidos. Na ocasião, Hermann Hollerith desenvolveu uma máquina que acelerou todo o processo de computação de dados. Em vez da clássica caneta para marcar X em sim e não, os agentes do censo perfuravam as opções nos cartões, uma vez que os dados foram coletados. O processo de computação da informação demorou aproximadamente 1/3 do comum. Podemos dizer que as grandes guerras mundiais, apesar dos estragos e das atrocidades que foram realizadas, trouxeram vários avanços em todos os campos da ciência e da indústria que nos impactam até hoje. E nos computadores não foi diferente. Após a Primeira Grande Guerra, com a produção de armas e grandes explosivos em massa, os militares necessitavam fazer cálculos balísticos, o que era complexo e demorado demais. E com a vinda da Segunda Grande Guerra, quem dominasse esse tipo de informação com mais rapidez, com certeza se diferenciaria de seu inimigo, visto que as máquinas estavam se tornando mais úteis em tarefas de desencriptação de mensagens inimigas e criação de armas mais inteligentes. A calculadora Harvard Mark I foi a primeira calculadora automática produzida em larga escala. Seguiram-se nas versões mais sofisticadas chamadas Mark II, III e IV. Na visão de seu criador, o engenheiro americano Howard Aiken, uma forma de diminuir o erro humano nos cálculos era reduzir o envolvimento humano no processo. Assim, a IBM e a Universidade de Harvard concordaram em construí-la e chegaram à conclusão do projeto em 1944. A Harvard Mark era muito diferente, mas para muitos era apenas uma calculadora, e a necessidade era um equipamento totalmente automático que não fizesse apenas cálculos, mas também fizesse o processamento de dados mais complexos. Foi então que os cientistas americanos John Eckert e John Mauchly criaram em 1946 o Electrical Numeral Integrator and Calculator, que ficou conhecido pelas suas siglas, o ENIAC. Essa máquina era em torno de 1000 vezes mais rápida que qualquer outra máquina na época. O projeto foi desenvolvido na Universidade da Pensilvânia sob encomenda do Exército dos Estados Unidos, que almejava uma máquina capaz de calcular trajetórias balísticas de mísseis. O ENIAC fez história ao se tornar o primeiro computador a funcionar em velocidade eletrônica, sem atraso por nenhuma parte mecânica. Dizem que em 10 anos esse computador pode ter realizado mais cálculos que toda a humanidade teria feito até aquela data. Porém, o ENIAC era muito grande, com aproximadamente 25 metros de comprimento por 5,5 de altura, com peso total de 30 toneladas. Esse valor representa algo como um andar inteiro de um prédio. Com a invenção do ENIAC se iniciou o que chamamos a primeira era da computação moderna, ou da computação 100% automática e eletrônica, uma vez que ele não dependia em nada de processos mecânicos ou manuais para processar os seus dados. A implementação dos computadores na indústria moderna se fazia necessário, mas como tornar algo que pesava 30 toneladas e ocupava um andar de um prédio inteiro em algo que pudesse ser produzido em escala? A resposta seria a substituição das válvulas eletrônicas por transistores, o que diminuiu muito o tamanho do hardware. A tecnologia de circuitos impressos também foi criada, evitando que fios e cabos elétricos ficassem espalhados. É possível dividir os computadores dessa geração em duas grandes categorias, os supercomputadores e os minicomputadores. O IBM 7030, também conhecido como Thrash, foi o primeiro supercomputador lançado na segunda geração. Desenvolvido pela IBM, seu tamanho era bem reduzido se comparado com máquinas como o ENIAC, podendo ocupar somente uma sala comum. Ele era utilizado por grandes companhias, custando em torno de 13 milhões de dólares na época. A máquina executava cálculos em microsegundos, o que permitia até 1 milhão de operações por segundo. Dessa maneira, um novo patamar de velocidade foi atingido. Várias linguagens foram desenvolvidas para os computadores de segunda geração, como Fortran, COBOL e ALGOL. Assim, softwares poderiam ser criados com mais facilidades. Muitos mainframes, modo como as máquinas da época eram chamadas, ainda estão em funcionamento em várias empresas até hoje, como na própria IBM. E foi o
SDP-8, um dos minicomputadores mais conhecidos da segunda geração. Basicamente, foi uma versão mais básica do supercomputador, sendo mais atrativo ao ponto de vista financeiro, custando centenas de milhões de dólares a menos. Nessa era, os transistores estavam sendo miniaturizados e colocados em chips de silício. Isso elevou ainda mais a velocidade e eficiência das máquinas. Essa geração reúne os primeiros computadores em que os usuários interagiam usando teclados e monitores, o que foi um salto significativo em relação aos cartões perfurados e às impressões utilizadas anteriormente. A criação do circuito integrado, ou microchip, também revolucionou a história do computador. Ele foi elaborado pelos cientistas Jack Kilby e Robert Noyce. Esse circuito é um empacotamento de vários transistores formando uma grande rede capaz de controlar o comportamento da corrente elétrica usando a lógica. Dessa maneira, as máquinas se tornaram mais velozes e com um número maior de funcionalidades. O preço também diminuiu consideravelmente. Um dos principais exemplos da terceira geração é o IBM 360/91. Lançado em 1967, um grande sucesso em vendas da época. Essa máquina já trabalhava com um dispositivo de entrada e saída modernos, com discos e fitas de armazenamento, além de poder imprimir todos os resultados em papel. O IBM 360/91 foi um dos primeiros a permitir a programação da CPU por microcódigo. Então, as operações usadas por um processador qualquer poderiam ser gravadas através de softwares, sem a necessidade de projetar todo o circuito de forma manual. Outro computador de sucesso desenvolvido na terceira geração foi o CDC 6600, um computador mainframe da Control Attack Corporation, lançado em 1964. Ele é considerado o primeiro supercomputador, sendo o computador mais veloz do mundo por 5 anos até o seu sucessor, o CDC 7600. No final desse período, houve uma preocupação com a falta de qualidade no desenvolvimento de softwares, visto que em grande parte das empresas estava focada em hardware. Menores, mais rápidos e eficientes e, o que era melhor, muito mais baratos. Com a chegada dos microprocessadores, a produção em alta escala de computadores e o seu uso doméstico não estava longe. Em 1971, quando a Intel lançou o chip 4004, que posicionava todos os componentes do computador em um único chip. A elevação da potência desses computadores significava que eles poderiam ser conectados, criando redes. Mais tarde, isso levou ao desenvolvimento da internet. O Altair 8800, lançado em 1975, revolucionou tudo o que era conhecido como computador até aquela época. Com um tamanho que cabia facilmente em uma mesa e um formato retangular, era muito mais rápido que os modelos anteriores. O projeto usava o processador 8080 da Intel, que proporcionou todo aquele desempenho. Graças ao Altair 8800, que um jovem programador Bill Gates criou a linguagem de programação Altair Basic. O computador funcionava com cartões de entrada e saída sem uma interface gráfica propriamente dita. E foi exatamente aí que Bill e Steve mudaram o mundo como nós o conhecemos. Vendo o sucesso do Altair, Steve Jobs sentiu que faltava algo no projeto. Apesar das suas funcionalidades, o computador não era fácil de ser utilizado. Jobs foi sempre conhecido por ter um lado artístico apurado, então, em sua opinião, o computador deveria representar de maneira gráfica o seu funcionamento, ao contrário de luzes que acendiam e apagavam. Então, Steve Jobs e seu amigo Steve Wozniak decidiram que os computadores deveriam ser pequenos o suficiente para que as pessoas tivessem em suas casas ou escritórios. Em 1976, eles lançaram o Apple I, que foi produzido na garagem da casa do pai de Jobs. A máquina, basicamente uma caixa de madeira com um teclado, foi apresentado pelos criadores no Homebrew Computer Club no ano de lançamento sob o preço de $666,66. Diferente de outros computadores feitos por robistas que eram vendidos sob forma de kits, o Apple I era uma placa de circuito totalmente montada, contendo cerca de 30 chips. Ele também acompanhava um pequeno monitor que exibia o que estava acontecendo no PC. O sucesso da máquina foi muito grande e em 1979 foi lançado o Apple II, que seguia essa mesma ideia. Paralelamente à Apple, Gates fundou a Microsoft, que também desenvolvia computadores. No começo da sua existência, no fim dos anos 70 até meados dos anos 80, ele usou as ideias contidas nas outras máquinas para construir as suas próprias.
utilizando processadores 8086 da Intel, o primeiro sistema operacional da Microsoft, o MS-DOS, estava muito aquém dos desenvolvidos por Jobs. Em 1983, Steve Jobs lança o Lisa, que seria o primeiro computador com interface gráfica com uso de mouse e um sistema de pastas para salvar e guardar os arquivos como usamos até os dias de hoje. O projeto foi revolucionário e impulsionou a Apple a novos patamares. Entre os entendidos da época, o Lisa era realmente revolucionário, mas ele pecava por seu altíssimo preço e por ter que usar vários sistemas para a realização de tarefas. Até então, Jobs e Gates tinham uma parceria para o desenvolvimento de softwares, o que seria abalado um ano mais tarde com a criação do Macintosh. Em 1984, o Macintosh trouxe uma inovação que seria a maior invenção da história do computador pessoal, um sistema operacional único que faria com que o computador fosse mais rápido, eficiente e extremamente simples, o que não acontecia com o Lisa e com os outros computadores da época, que precisavam de um sistema para cada operação. Com o sistema operacional único, o Mac seria o maior sucesso de vendas da história da Apple. O problema é que enquanto Jobs estava abrindo uma porta de inovação muito grande para o mundo dos computadores, Gates estava abrindo janelas. Bill Gates e a Microsoft eram parceiros de Jobs e da Apple para desenvolvimento de sistemas. Gates viu o potencial do Mac de Jobs, mas também viu suas fraquezas. Jobs insistia na ideia do all-in-one, ou seja, os computadores da Apple seriam fechados de ponta a ponta. Para você ter um Macintosh, você precisava comprar o computador, CPU, teclados e mouses todos integrados da Apple, o que transformava o Macintosh em uma máquina com preço muito elevado. Gates então desenvolve o Windows, que é um sistema operacional idêntico ao Mac, mas que pode ser instalado em qualquer computador do mundo, dando ao cliente liberdade de escolha onde ele quer usar o sistema da Microsoft, até mesmo em computadores que não são da Microsoft. A IBM, que estava em busca de desenvolver um sistema operacional igual ao do Mac para seus computadores, viu na criação de Bill Gates a oportunidade de arrasar com a concorrente, uma vez que seus computadores eram muito mais baratos que a Apple. Esse evento acabou encerrando a parceria entre Gates e a Apple e, consequentemente, com a demissão de Jobs, pois o Mac, por mais revolucionário que fosse, jamais conseguiu vender o que era esperado. A Microsoft se torna a maior empresa de softwares do planeta e a Apple, agora sem Jobs, vai praticamente à falência. E como ironia do destino, em 1997, Jobs volta ao comando da Apple, praticamente falida. Em 2001, Jobs e a Apple fazem o lançamento que fez com que a empresa voltasse aos holofotes. O iPod possibilitaria que o usuário armazenasse suas músicas em formato digital em um dispositivo pequeno que coubesse na palma da sua mão. Enquanto isso, a indústria dos telefones celulares queria integrar funcionalidades de um computador. Muitas obtiveram êxito. Uma delas foi o revolucionário BlackBerry, que integrava um teclado QWERTY em seus telefones, o que dava ao mesmo funções mais ágeis e praticamente transformavam os celulares em pequenos computadores. Já integrados com a internet, os celulares então, com essa nova tecnologia, começaram a popularizar ainda mais o acesso das pessoas à informação e à interação. Mas para Jobs, havia ainda um problema a ser resolvido: o teclado. Jobs então se voltou para o desenvolvimento de um dispositivo que fosse ao mesmo tempo um telefone, um reprodutor de músicas, um instrumento de processamento de dados e que o mesmo conectasse as pessoas por meio da internet. Foi quando, em 2007, Jobs e a Apple apresentaram o mundo ao iPhone, um dispositivo que era capaz de realizar todas as funções que Jobs queria em um único dispositivo, e o mais revolucionário de tudo é que ele não tinha teclas, era totalmente touchscreen. Com o advento da internet e os smartphones, a vida moderna mudou completamente. Hoje qualquer pessoa praticamente pode ter um computador potente, acessar a internet e ter todas as informações e produtos que quiser na palma de sua mão. O metaverso e outras ideias como a inteligência artificial se apresentam como sendo o futuro da computação e possivelmente a nova geração será determinada por isso. Mas graças ao computador, o futuro não é mais lá na frente, é agora, em real time. Vemos as informações do nosso mundo e estamos conectados a cada uma delas. Hoje, o computador não é mais uma ferramenta de processamento de dados, mas pode ser usado também como uma ferramenta que liga e conecta pessoas em todo o globo com apenas alguns toques, o que faz dessa incrível máquina, seja um PC, um notebook, um tablet, até mesmo um smartphone, em algo indispensável para a vida moderna.
Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Deixe nos comentários sua sugestão, incentivo e até mesmo crítica para que possamos estar trazendo outros vídeos iguais a esse. E participe também do nosso Apoia-se, dando ao canal aquela ajuda para nos manter ativos e trazer materiais de qualidade para você.